Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 2 de maio, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João no capítulo 10, versículos de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Para os judeus, o templo era muito sagrado e muito importante. Ele foi atribuído a sua construção ao rei Davi. Ele foi destruído algumas vezes e reconstruído, e até hoje, após as suas ruínas, ainda se faz as orações e existe o Muro da Lamentação, que é o que restou do Templo de Jerusalém. E Jesus vai fazer uma inversão. Jesus vai fazer agora uma mudança de pensamento. Para Jesus, agora o mais importante é o ser humano. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O templo físico também é muito importante. Jesus não irá de forma nenhuma, né, desmerecer o templo, né, desfazer da importância do templo físico. Mas para Jesus, a prioridade, o mais importante, aquilo que deve ser tratado com toda dignidade, com todo cuidado, é o templo do ser humano, que deve ser honrado, que deve ser respeitado, que deve ser cuidado. E por isso Jesus vai algumas vezes até o templo. E aqui diz o evangelista São João que era inverno, o tempo frio. O inverno representa a frieza não só do tempo, mas também dos corações daquelas pessoas que tinham tanta resistência em acolher a mensagem de Jesus. E Jesus estava passeando pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus nunca os havia deixado em dúvida. Jesus sempre foi muito claro, muito objetivo nas suas palavras. Mas é que eles não acreditavam em Jesus. É que tudo que Jesus dizia, eles rebatiam Jesus, eles criticavam e debochavam de Jesus. Mas Jesus não os deixa em dúvida, e por isso diz: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Então Jesus recorda as suas obras, já que não acreditam em suas palavras, ao menos acreditem nas suas obras. Naquilo que ele fez, abrir os olhos aos cegos, recuperar a voz daqueles que são mudos, recuperar os passos dos paralíticos. Mas Jesus diz: As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus afirma que é preciso fazer parte do seu rebanho, é preciso ser ovelha, é preciso seguir Jesus para poder, assim, aceitar a sua palavra, compreender o Evangelho. As minhas ovelhas escutam a minha voz, disse Jesus. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Jesus afirma que dará a vida por aqueles que o seguem, por aqueles que o amam e que o respeitam. E claro, ele também tentará buscar as ovelhas perdidas, mas não irá forçar, não irá obrigar ninguém, não irá salvar ninguém sem sua vontade. Por isso é preciso pedir o dom da fé, crer que Jesus realmente é o Senhor. Meu Pai, disse Jesus, que me deu essas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um.
Então Jesus fala que cuida das ovelhas, mas as ovelhas não são suas, são do Pai. O pastor não é dono das ovelhas, o pastor trabalha para o dono das ovelhas. Jesus diz que não é o dono, mas ele é aquele que cuida. Ele cuida para o Pai, ele salva para o Pai. Ele dá a vida para que as ovelhas possam viver. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.